Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Machado, eu sou um dos integrantes do Tinta Vermelha e eu fiquei responsável por fazer a relatoria do capítulo 4 do Capital, que se chama A Transformação do Dinheiro em Capital. Antes de adentrar esse capítulo, que inaugura a seção 2 do livro 1 do Capital, eu quero fazer uma brevíssima recapitulação sobre o que a gente já viu aqui na seção 1 desse livro, que contém os 3 primeiros capítulos, certo? Por quê? Porque existe uma interconexão necessária, eu acho que é importante retomar esses pontos, já que não dá para entender o capítulo 4, assim como o capítulo 5 e assim sucessivamente, sem entender tudo que veio antes, certo? Então, no capítulo 1, a gente já viu a mercadoria, né? Esse é o próprio título do capítulo 1, e lá nós descobrimos que, em primeiro lugar, a mercadoria ela tem um duplo caráter, certo? Ela tem um caráter, por um lado, de valor de uso e, de outro lado, o caráter de valor, certo? Ela é simultaneamente as duas coisas, certo? E ela aparece, no primeiro momento, como um objeto externo destinado à satisfação de necessidades, seja da fantasia, seja do estômago, certo? Então, a mercadoria é uma coisa que tem valor de uso, por um lado, e valor de outro, certo? E fomos levados, então, a pensar sobre o trabalho que produz essas mercadorias, né? Justamente esse algo em comum que essas mercadorias têm que permite que elas sejam trocadas como equivalente no mercado, certo? E esse algo em comum nós descobrimos que é justamente o trabalho, certo? Mas esse próprio trabalho, em razão da forma mercadoria, ele assume um duplo caráter, certo? Por um lado, ele é trabalho concreto, o trabalho específico, que é o trabalho produtor de valores de uso, e por outro lado ele é trabalho abstrato, certo? Que é o trabalho produtor de valor. Então, esse é um ponto muito importante, gente, porque a gente vai ver que essas contradições, essa contradição é fundamental entre valor de uso e valor, ela vai gerando uma série de novas contradições e isso vai aparecendo na exposição do Marx, certo? Por isso que eu estou retomando esses pontos aqui. Então, o próprio trabalho, na sua faceta de trabalho concreto e trabalho abstrato, já é uma consequência da mercadoria que se coloca, por um lado, como valor de uso e, por outro lado, como valor, certo? Então, tendo entendido isso, o Marx nos leva à terceira seção do capítulo 1, que é a seção sobre a forma de valor ou valor de troca, que é ali que a gente entende que o valor de troca ele não é algo imanente à mercadoria. A mercadoria não é valor de troca, mas o valor de troca é a forma do valor da mercadoria, certo? Então é a forma na qual o valor da mercadoria se expressa em algo externo a ela, certo? E a gente vai acompanhando o Marx por mais de 20 páginas, com ele nos apresentando como que essa forma de equivalente, que inicialmente se coloca numa relação simples de mercadorias, então 20 braças de linho igual a um casaco. Essa é a forma de equivalente, o casaco. Como que isso vai se desenvolvendo até chegar à forma do equivalente geral, certo? De todas as mercadorias que vai assumir no final, da seção 3, o Marx vai nos mostrar que ele assume a forma dinheiro, que é a forma mais apropriada para esse equivalente geral de todas as mercadorias, certo? E a partir disso, tendo entendido como que se dá esse processo da expressão do valor de cada mercadoria em algo externo a essa mercadoria mesma, que é o valor de troca, é que o Marx vai nos falar sobre o fetichismo, o caráter fetichista da mercadoria existente no capitalismo, certo? Então, Marx vai nos dizer, a mercadoria que de início se apresentava como algo muito singelo, muito simples de se entender, agora nos parece como algo cheio de sutilezas metafísicas e manhas teológicas, Por quê? Porque a mercadoria ela vai como que adquirindo vida própria, Marx faz diversos diálogos da mercadoria consigo mesma, Então, o valor de uso dizendo para o valor que o valor não serve para nada, Que o valor de uso que é útil, o valor falando, mas você é valor de uso, você só pode ser realizado depois que eu me realizo, Você só pode ser consumido depois que eu já fui vendido, eu já fui realizado enquanto valor. Então a mercadoria é como se ela adquirisse vida própria, E ela tivesse uma série de minhocas na sua cabeça, como o Marx coloca. E aí parece que, de fato, em algum grau é assim que se dá, O movimento dos indivíduos, ele se segue ao movimento das mercadorias. Os indivíduos produzem as mercadorias, mas no limite são controlados por elas. As mercadorias se autonomizam dos indivíduos e se voltam contra eles, Que aí é o fenômeno do estranhamento, certo? Então, o caráter fetichista da mercadoria está justamente na forma da mercadoria, que encobre todo a forma específica de trabalho que produz essas mercadorias, certo? E as mercadorias se colocam como algo autonomizado, que rege o movimento dos homens, certo? Então,
é por isso, né, os indivíduos se colocando sempre a reboque das coisas, e no capítulo 2 o Marx vai falar, né, o processo de troca, ele vai dizer que os possuidores das mercadorias têm que aparecer na exposição. Por quê? Porque as mercadorias não têm pernas, elas não têm como ir andando ao mercado. Então elas precisam dos seres humanos, né? Precisam dos possuidores das mercadorias que vão levá-las ao mercado, certo? Então percebam como sempre, né, as pessoas vão aparecendo como necessidade das coisas, até mesmo na própria exposição do Marx. E no capítulo 2 a gente também aprofunda o nosso conhecimento sobre o fato de que o dinheiro ele é uma necessidade, certo? Numa sociedade em que a riqueza é socialmente produzida, mas é privadamente apropriada, certo? Então eu tenho uma série de produtores e esses produtores, sem a mediação do dinheiro, o que eles fariam? Ora, eu produzo linho, por exemplo, e eu considero esse linho como o equivalente universal de todas as outras mercadorias. Só que o produtor de trigo, o produtor de feijão vai fazer a mesma coisa com o seu trigo, com o seu feijão. Só que aí, se todo mundo considerar a sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras, então não temos equivalente universal nenhum, né? Não serve para nada. A gente tem uma verdadeira anarquia, certo? Então é por isso que o dinheiro se coloca como esse mediador universal de todas as mercadorias, né? Essa forma externa às mercadorias na qual elas podem expressar o seu valor, certo? Por isso que Marx vai falar no final do capítulo 2, né, que o fetiche do dinheiro ele nada mais é do que o fetiche da mercadoria, só que agora ofuscando a visão, porque ele é tornado visível, né? Ele nada mais é do que o fetiche da mercadoria tornado visível. Por quê? Porque justamente o dinheiro é essa coisa externa à mercadoria que expressa algo que é suprassensível, que é o seu valor, certo? Então, para expressar algo suprassensível, a gente precisa de algo sensível, que é justamente o dinheiro, certo? E aí, a partir disso, entendido já o dinheiro como uma necessidade, né, da circulação de mercadorias, a gente adentra o capítulo 3, que o próprio nome já diz isso, né? O dinheiro ou a circulação de mercadorias, onde a gente vai investigar as diversas funções que o dinheiro assume, né? O dinheiro nas suas determinações próprias, certo? Primeiro como medida ideal do valor, certo? Depois o dinheiro como meio de circulação, né? Como moeda, o que é algo bastante familiar a todos nós, certo? E depois o dinheiro como dinheiro, certo? Na sua faceta de entesouramento, meio de pagamento e, por fim, o dinheiro como dinheiro mundial, certo? É justamente esse dinheiro como dinheiro mundial que vai fazer a mediação, a passagem para o capítulo 4 que nós vamos analisar hoje. Por que isso? Porque é justamente o dinheiro como dinheiro mundial que pressupõe uma série de condicionamentos históricos para que ele possa existir. Então, o dinheiro como dinheiro mundial só existe na medida em que existe o comércio mundial, certo? Na medida em que as nações que antes se colocavam como isoladas umas das outras tem um intercâmbio entre si, certo? Tem uma interconexão entre si. E o dinheiro, ele não é a causa dessa interconexão, mas ele é um reflexo dela. O dinheiro não gera a circulação de mercadorias. O dinheiro acompanha, é um reflexo dessa circulação de mercadorias, certo? É um reflexo necessário, mas ainda assim é um reflexo dela, certo? Então é assim que a gente chega, finalmente, no capítulo 4, né? Na seção 2 do livro 1 do Capital, que tem exatamente esse mesmo nome. O nome da seção 2 é A Transformação do Dinheiro em Capital, certo? E ela tem um único capítulo, que é o capítulo 4, que tem o nome de A Transformação do Dinheiro em Capital. Então, já é interessante a gente pensar, né, vendo essa estrutura do livro 1 como um todo, por que o Marx separou uma única seção só para colocar esse capítulo, né, sobre a transformação do dinheiro em capital, onde ele vai começar a investigar a origem do capital, certo? Então, eu já adianto aqui que isso se dá pelo fato de que a gente está num processo de transição, né? A gente estava esse tempo inteiro, nos 3 primeiros capítulos, na esfera da circulação simples de mercadorias, certo? E aí a gente vai começar a fazer a transição para a esfera da produção do mais valor, certo? A partir ali do capítulo 5, com o início da seção 3. Mas a gente vai entender isso melhor com o avanço da minha exposição. Então, o capítulo 4, gente, ele é dividido em 3 sessões, certo? A primeira sessão é sobre a fórmula geral do capital. A segunda vai tratar das contradições dessa fórmula geral. E, por fim, o Marx vai tratar sobre a compra e a venda da força de trabalho, certo? Então, essas são as 3 sessões desse capítulo. Vamos começar pelo começo, né? Acompanhar o Marx conforme a exposição dele se desenvolve, né? Não querer colocar ali uma ordem de leitura que não faz sentido, entendeu? Vamos acompanhar o Marx no sentido que ele escreveu o próprio texto dele, né? Então, começando pela primeira sessão,
o Marx ele vai ressaltar um ponto, né, que o próprio capital ele exige a circulação desenvolvida de mercadorias, certo? Então, mais uma vez, né, existe um pré-condicionamento histórico para que o capital exista, né, uma circulação e, obviamente, uma produção já desenvolvida de mercadorias, certo? Tanto que ali na página 223, aqui eu abro aspas para o Marx, ele vai dizer o seguinte: se abstrairmos do conteúdo material da circulação de mercadorias, isto é, da troca de diversos valores de uso, e considerarmos apenas as formas econômicas que esse processo engendra, encontraremos como seu produto final o dinheiro. Isso, né? Como seu produto final. Esse produto final da circulação de mercadorias é a primeira forma de manifestação do capital, né? Então, como que o capital, na sua primeira forma de manifestação, ele pressupõe a circulação de mercadorias, porque o resultado da circulação de mercadorias, o produto final dela é o dinheiro, certo? Ele vai dizer em seguida, né, todo novo capital entra em cena, isto é, no mercado, seja ele de mercadorias, de trabalho ou de dinheiro, como dinheiro, que deve ser transformado em capital mediante um processo determinado. Né? E aí ele finaliza esse ponto. Né? Inicialmente, o dinheiro como dinheiro e dinheiro como capital se distinguem apenas por sua diferente forma de circulação. Certo? Então, esse ponto é fundamental. Né? Marx está falando aqui, como é que eu diferencio, né, o dinheiro, por exemplo, que o Gabriel tem e o dinheiro que o capitalista investe, certo, na sua produção? Ora, o dinheiro que o Gabriel tem é dinheiro como dinheiro, e o dinheiro que o capitalista está usando para investir e receber algo em troca é dinheiro como capital. Né? Mas o que diferencia um do outro? É a própria cédula que ele usa é diferente? Os númerozinhos na conta bancária dele são diferentes? Não. É a forma de circulação desse dinheiro que vai definir o que é dinheiro como dinheiro e o que é dinheiro como capital. Certo? Então, já que a forma de circulação assume essa relevância tão grande, a gente vai se debruçar bastante sobre isso nesse primeiro item, né, nessa primeira seção do capítulo 4. Certo? A forma de circulação que a gente já conheceu, a gente viu lá no capítulo 3, certo? Que é M-D-M, o MDM, certo? Que o Marx vai chamar de a forma imediata de circulação de mercadorias, certo? Então, vamos retomar rapidamente essa forma. A gente tem MDM, que é dividido num processo de venda de um lado e a compra do outro. A venda é MD e depois nós temos DM. Né? Então, eu primeiro vendo a minha mercadoria e depois, com o dinheiro que eu obtive, eu vou lá, compro outra mercadoria para satisfazer as minhas necessidades. E assim, eu encerro esse ciclo. Né? Então, em síntese, eu vendo para comprar, certo? Só que o que o Marx está nos apresentando aqui é que existe uma outra forma de circulação para além dessa forma de circulação simples de mercadorias, certo? Que é a forma DMD, né? Que é a fórmula geral do capital. Então, nessa forma, se a gente parar para pensar, né, a gente tem primeiro DM, que é uma compra, e depois MD, que é uma venda. Né? Então, primeiro, o dinheiro se converte em mercadoria e depois a mercadoria se converte em dinheiro. Então, colocando em termos simples, né, eu compro para vender, certo? O Marx vai dizer ali na página 224, abrindo aspas aqui, que o dinheiro que circula deste último modo, né, nessa compra para vender, transforma-se, torna-se capital e, segundo sua determinação, já é capital. Então, vejam que o que define se o dinheiro é dinheiro como dinheiro simplesmente ou dinheiro como capital não é nenhuma propriedade natural, mas sim a forma como ele circula, né? Como Marx vai colocar o movimento que esse dinheiro vai percorrer, certo? Na circulação. Então, como isso é tão decisivo, né? Essa forma de circulação, e o Marx está nos apresentando aqui a fórmula geral do capital, então a gente vai precisar se debruçar um pouco mais sobre isso, né? Vamos entender quais são os pontos em comum, em primeiro lugar, do DMD com MDM, que é a fórmula geral da circulação de mercadorias, certo? E depois os pontos distintos, certo? Para a gente captar o que é original, o que é específico da fórmula geral do capital, DMD, certo? Então, primeiro, os pontos em comum, certo? Esses pontos em comum aparecem todos ali na página 224, no último parágrafo, né? E basicamente são 3 pontos em comum. Eu vou abrir aspas aqui para o Marx. Ele diz que o primeiro é o fato de que as duas formas se decompõem nas duas fases antitéticas MD
a venda e DM a compra, certo? Então, tanto em MDM quanto em DMD, a gente tem uma venda e uma compra, que são as que ele coloca como essas fases antitéticas entre si, certo? Então, esse é um ponto em comum. O segundo ponto em comum é, abrindo aspas novamente, em cada uma das duas fases, confrontam-se um com o outro os mesmos dois elementos reificados, né? Mercadoria e dinheiro, e as mesmas duas pessoas, portanto, as mesmas máscaras econômicas. Ponto fundamental, gente. Um comprador e um vendedor, certo? Então, também os elementos que estão em jogo, esses elementos reificados, como ele coloca, são os mesmos, né? A mercadoria e o dinheiro, tanto na circulação simples de mercadorias quanto na circulação do capital, certo? E o terceiro ponto em comum é que, abrindo aspas novamente, cada um dos ciclos é a unidade das mesmas fases contrapostas, e nos dois casos essa unidade é mediada pela intervenção de três partes contratantes, das quais uma apenas vende, outra apenas compra e a terceira compra e vende alternadamente, certo? Então, em síntese, né, a gente tem em comum, né, com a circulação MDM o fato de que, primeiro, a gente tem as mesmas fases antitéticas ou opostas acontecendo, a compra e a venda, os mesmos elementos reificados sendo trocados, certo? O dinheiro e a mercadoria, as mesmas personagens dramáticas portando esses elementos, que são, no caso, o portador do dinheiro, que se coloca como a máscara do comprador, e o portador da mercadoria, que se coloca com a máscara do vendedor, certo? Então, por fim, a gente tem a mesma unidade geral de processos antitéticos, né? Com ações que são, se a gente parar para pensar, formalmente iguais, certo? Entre as partes contratantes envolvidas, certo? Esses são os pontos em comum entre as duas fórmulas. E agora a gente vai investigar o que é realmente fundamental, né? Que são as diferenças específicas entre as duas formas de circulação, certo? Eu trouxe aqui 7 diferenças, que não são todas, né? O Marx ainda traz algumas outras, mas me parecem ser as mais importantes, certo? A primeira delas diz respeito à própria ordem das fases, né? Que o Marx vai falar que é a diferença decisiva entre as duas fórmulas. E eu abro aspas aqui para ele. Citação ali da página 225, tá? Para quem quiser acompanhar. No próprio livro, né? A gente vai trazer a citação aqui também. Mas o que realmente diferencia entre si os dois ciclos, MDM e DMD, é a ordem invertida de sucessão das mesmas fases antitéticas de circulação. A circulação simples de mercadorias começa com a venda e termina com a compra, ao passo que a circulação do dinheiro com capital começa com a compra e termina com a venda, certo? Então esse é o primeiro ponto diferencial, né? Como eu falei, na primeira eu vendo para comprar e na segunda eu compro para vender. E para ser mais rigoroso, eu compro para vender mais caro do que eu comprei, certo? Para eu poder ter um ganho, evidentemente. Segunda diferença, gente, a mudança do ponto de partida, né? Na primeira, MDM, o ponto de partida e de chegada do movimento é a mercadoria, ao passo que na segunda, o ponto de partida e de chegada é o dinheiro. Basta visualizar, né? DMD, eu tenho dinheiro no começo e no fim, no ponto de partida e no ponto de chegada, certo? Terceira diferença fundamental, né? A troca do mediador do processo, né? Se os extremos mudam, quem está no meio também muda. Na primeira forma, que é MDM, quem está no meio é o dinheiro, certo? É o dinheiro que medeia o curso da circulação. Ao passo que na segunda, quem está no meio é a mercadoria, certo? É importante, a gente vai entender melhor o porquê depois. A quarta diferença, né? No caso de MDM, a gente tem o fim da linha para o dinheiro, né? O dinheiro, ele chega a um ponto final no momento em que eu compro uma mercadoria para consumi-la, certo? Porque o dinheiro se metamorfoseia nessa mercadoria e quando eu consumo essa mercadoria é como se findasse ali a biografia do dinheiro, digamos assim. E o Marx vai dizer ali na página 225, na circulação MDM, o dinheiro é, enfim, transformado em mercadoria, que serve como valor de uso e é, portanto, transformado em mercadoria. E é, portanto, gasto de modo definitivo. Já na forma contrária, DMD, o comprador desembolsa o dinheiro com a finalidade de receber dinheiro como vendedor. Na compra da mercadoria, ele lança dinheiro na circulação para retirá-lo novamente por meio da venda da mesma mercadoria. Ele liberta o dinheiro apenas com a ardilosa intenção de recapturá-lo. O dinheiro é, portanto, apenas adiantado. Então, como eu falei, né, gente? Ninguém investe o seu dinheiro para receber de volta a mesma quantia em dinheiro. Ele investe para tentar receber mais do que ele investiu,
para ele ter um ganho nesse processo. Né? A gente vai entender o que é esse, aspas, ganho, né? Numa nomenclatura aqui nada científica. Então, a quinta diferença, gente, é a questão do refluxo do dinheiro, né? Então, o dinheiro flui de volta para o seu portador, e isso é uma necessidade do ciclo do capital, certo? Marx vai dizer ali na página 226 que o fenômeno do refluxo propriamente dito ocorre assim que a mercadoria comprada é revendida, ou seja, assim que o ciclo DMD é completado. Sem esse refluxo, a operação está fracassada ou o processo está interrompido ou ainda não concluído, faltando ainda a sua segunda fase, a da venda que completa e conclui a compra. Então, no ciclo do capital, o refluxo do dinheiro para o seu portador inicial é fundamental, é uma necessidade desse ciclo, certo? A sexta diferença, gente, é a necessidade do valor de uso, né, como um mero meio e o valor de troca como o fim último, né, de DMD, da circulação do capital, certo? Isso é um ponto fundamental, certo? Abrindo aspas aqui para o Marx, ele vai dizer que, ali na página 226, o ciclo MDM parte do extremo de uma mercadoria e conclui-se com o extremo de uma outra mercadoria, que abandona a circulação e ingressa no consumo. Né? Então, sei lá, eu vendo aqui o meu linho para comprar um casaco. A mercadoria inicial era linho, um valor de uso específico, e a final era um casaco com outro valor de uso específico, certo? O consumo, a satisfação de necessidades, em suma, o valor de uso é assim o seu fim último. O ciclo DMD, ao contrário, parte do extremo do dinheiro e retorna por fim ao mesmo extremo. Sua força motriz e fim último é, desse modo, o próprio valor de troca. Certo? Então vejam, né? A força motriz e o fim último do DMD é o próprio valor de troca, é o próprio dinheiro, certo? Mas não o dinheiro como dinheiro, e sim o dinheiro como capital, certo? Esse dinheiro, ele tem a forma de dinheiro, mas ele é a manifestação do capital, certo? E a última diferença, gente, que talvez seja a mais importante, a mais significativa, é justamente a diferença de conteúdo dos movimentos de cada ciclo, certo? Então a gente tem o ciclo das mercadorias e o ciclo do capital. E o Marx vai dizer que há uma diferença de conteúdo entre essas duas coisas, não é uma diferença meramente de forma, certo? E ali na página 226 para 227, ele vai, abrindo aspas aqui, ele vai dizer: na circulação simples de mercadorias, os dois extremos têm a mesma forma econômica, no caso é a forma mercadoria. Ambos são mercadorias. Eles são também mercadorias de mesma grandeza de valor, porém são valores de uso qualitativamente diferentes, por exemplo, cereal e roupas. Né? Acabei de citar o exemplo aqui também do linho e do casaco. A troca de produtos, a variação das matérias nas quais o trabalho social se apresenta, é o que constitui aqui o conteúdo do movimento. Certo? Esse é no caso da circulação de mercadorias. Diferentemente do que ocorre na circulação DMD. Ambos os extremos têm a mesma forma econômica. Uma quantia de dinheiro só pode se diferenciar de outra quantia de dinheiro por sua grandeza, porque a qualidade do dinheiro é sempre a mesma, não há diferença qualitativa, certo? Entre R$10 e R$100, mas é uma diferença quantitativa, certo? Uma diferença de grandeza, certo? Voltando aqui para o Marx. Assim, o processo DMD não deve seu conteúdo a nenhuma diferença qualitativa de seus extremos, pois ambos são dinheiro, mas apenas a sua distinção quantitativa. Ao final do processo, mais dinheiro é ''tirado da circulação do que nela fora lançado inicialmente. A forma completa desse processo é, portanto, DMD', né? Onde D' é igual a D mais ΔD, né? A variação de D, isto é, a quantia de dinheiro inicialmente adiantada mais um incremento. Então, essa última diferença fundamental, que vai falar sobre esse incremento, né, que é o ΔD, é justamente a diferença que vai nos levar à categoria do mais valor. Certo? Essa categoria tão, né, reiterada, mas tão pouco compreendida. O Marx vai dizer, né, ali na página 227, esse incremento ou excedente sobre o valor original chamo de mais valor. O valor originalmente adiantado não se limita assim a conservar-se na circulação. Ele não só se conserva, mas nela modifica sua grandeza de valor. Acrescenta a essa grandeza um mais valor, ou se valoriza.
E esse movimento o transforma em capital, né? Então, mais uma vez, ressaltando o óbvio aqui, gente. Não é o dinheiro em si, nas mãos de X ou Y, que é capital, certo? É só quando o dinheiro é apenas um momento de um movimento de circulação específico, no caso DMD', que ele deixa de ser apenas dinheiro como dinheiro e transforma-se em capital, certo? Ou então, para ser mais rigoroso, transforma-se em dinheiro como capital, certo? Então, é justamente o ponto decisivo é esse movimento, né? Então, é importante a gente compreender com ainda mais cuidado, né, esse movimento que transforma o dinheiro em capital, certo? Então, até agora, a gente já viu lá no capítulo 3 que MDM, né, tem a mercadoria como início e fim do processo, certo? A finalidade do movimento, então, em MDM, está num ponto fora da própria circulação, né? Está na esfera do consumo, certo? Porque a minha compra que encerra o MDM é para obter uma mercadoria que eu quero consumir na esfera do consumo individual, certo? Então, a finalidade do processo está fora da esfera da circulação, está na esfera do consumo, certo? Então, já no DMD, né, o indivíduo ele tem o dinheiro como início e fim do processo, início e fim do ciclo, né? A sua finalidade não está fora, não está na esfera do consumo, não está na satisfação de qualquer necessidade, certo? Mas na própria esfera da circulação, né? A finalidade do movimento é que o dinheiro que entrou como capital saia como capital maior, né? Saia como valor que se valorizou, certo? Então, e o D', né, que é o dinheiro valorizado, o valor que autovalorizou, ou seja, o valor com o mais valor, né, é só o ponto de partida para o início de outro ciclo de expansão, né? Então, se a gente fosse ilustrar isso, então a gente tem de início D'. Depois esse D' vai dar início a um novo processo, que vai ser D', D', certo? E depois D', D', e assim eternamente, né? Por isso que o Marx vai falar que o movimento é interminável, né? Ele é potencialmente eterno, gente. Por quê? Porque ele não tem o freio da satisfação de qualquer necessidade, ele não tem compromisso com qualquer qualidade, certo? Só importa a quantidade, a grandeza de valor em jogo, certo? Por isso que não faz diferença se eu invisto meu dinheiro, sei lá, né, na descoberta da cura para o câncer, ou então em guerra, né, na produção de armas, certo? Isso pouco importa, desde que isso sirva para aumentar o dinheiro que eu lancei na circulação. Então, é nesse sentido, né, que esse movimento é insaciável, certo? Porque a sua dimensão, a sua meta é apenas quantitativa, né? Valorizar-se enquanto valor, certo? Então, esse processo de valorização ele não cessa nunca, né? Porque ele acaba se tornando um fim em si mesmo, certo? Ele não tem um fim fora de si na esfera do consumo, por exemplo, né? Então, o Marx vai falar, né, que o capital ele é justamente por isso é algo desmedido, certo? Ele não tem qualquer tipo de medida porque ele não visa a satisfação da necessidade, certo? Então ele nunca está satisfeito. Então a gente já tratou aqui, né? O capital já apareceu na exposição, né, gente? O capital é justamente esse dinheiro ou mercadoria, certo? Ele pode assumir tanto a forma de dinheiro quanto de mercadoria e que se autovaloriza, né? Então é esse valor que gera mais valor, certo? E é só nessa altura da exposição que o Marx vai trazer o capitalista, né? Então, depois que ele apresenta o capital, mais uma vez, né, as pessoas vêm a reboque, certo, de relações sociais estranhadas, certo? Então, ele vai dizer que o capitalista nada mais é do que o portador consciente desse movimento do capital. Vejam que interessante isso, né? O capitalista ele não é capitalista por causa da subjetividade dele, não é tipo, eu, Gabriel, a partir de amanhã decidi que eu vou ser capitalista. Não, né? A ilusão de alguém não faz de ninguém nada, né? Se eu falar que eu vou ser, sei lá, milionário amanhã, eu não vou ser, né? O que me faz capitalista ou não eu sou o portador consciente do movimento do capital? Se sim, então eu sou capitalista, né? Então, se eu invisto dinheiro para receber mais dinheiro em retorno, então aí sim eu sou capitalista, ou como ele coloca, né, o capital personificado, né? Porque as pessoas nada mais são do que portadoras, né, dessas máscaras que trazem por trás de si relações sociais estranhadas que passam às costas dos indivíduos, certo?
Os indivíduos não veem essas relações sociais que engendram esse mundo que ele conhece numa esfera mais imediata, mais superficial, certo? Então, esse ponto é fundamental, né? O Marx vai falar que o capitalista ele é diferente do entesourador, né? Que não passa de um capitalista insano, né? E, na verdade, pelo contrário, o capitalista é um entesourador racional, né? Por que entesourador racional? Porque ele só entesoura na medida necessária para que ele volte a investir, certo? Para que ele volte a colocar o seu dinheiro como capital na circulação DMD', certo? Ele não tesoura como se o dinheiro fosse um fim em si mesmo, né? O dinheiro entesourado, a gente já viu lá no capítulo 3, é dinheiro como dinheiro, certo? O dinheiro como capital é o dinheiro que não para, né? Ele está sempre voltando para a circulação, para aumentar, certo? Para entrar como valor que se valoriza, valor que sai maior do que entrou da circulação, certo? Então, um ponto importantíssimo, né, desse processo que a gente está referindo aqui é o processo de autonomização do valor, né? O Marx vai falar que o valor ele vai se transformando no sujeito automático do processo, certo? Justamente por isso, né? Porque é aquela coisa que você cria uma lógica própria, né, em que o dinheiro ele não pode mais ficar parado, né? Ele necessariamente tem que ser reinvestido, né? O valor ele vai determinando, ele vai subordinando o próprio dinheiro e as mercadorias, certo? Que tem que seguir o seu movimento, certo? Então, ele vai dizer ali na página 229 para 230, né, que mercadoria e dinheiro funcionam apenas como modos diversos de existência do próprio valor. O dinheiro como seu modo de existência universal, a mercadoria como seu modo de existência particular, por assim dizer, disfarçado. O valor passa constantemente de uma forma a outra, sem se perder nesse movimento, e com isso transforma-se no sujeito automático do processo. Então, ele prossegue logo em seguida, né? Ele vai falar que o valor se torna aqui o sujeito de um processo em que ele, por debaixo de sua constante variação de formas, aparecendo ora como dinheiro, ora como mercadoria, altera sua própria grandeza e, como mais valor, repele a si mesmo como valor originário, valoriza a si mesmo, pois o movimento em que ele adiciona mais valor é seu próprio movimento. Sua valorização é, portanto, autovalorização. Por ser valor, ele recebeu a qualidade oculta de adicionar valor. Ele pare filhotes, ou pelo menos põe ovos de ouro, né? Então, vejam que coisa, né? É como se o valor ele passasse a desenvolver uma relação privada consigo mesmo, né? Ele simplesmente só lhe interessa aumentar enquanto valor, só interessa a ele autovalorizar-se, né? E para isso ele submete, inclusive, as próprias mercadorias, o próprio dinheiro, que são nada mais, nada menos do que formas de manifestação desse valor, né? Que é um valor em processo, e nesse sentido de valor em processo é que ele é capital, certo? Então, o Marx vai falar até, pelo menos na tradução da Boitempo, eu, para ser sincero, não sei se concordo muito com a tradução, mas a tradução está como sujeito usurpador, né? E, inclusive, eu fui conferir na edição da Abril Editorial e também está sujeito usurpador, mas no original, né, achei meio curiosa, né, essa classificação como sujeito usurpador e fui pesquisar o original e vi que aparece como übergreifende Subjekt, né? Então, a meu ver, uma tradução mais apropriada seria um sujeito preponderante, né, ou até sujeito dominante do processo, certo? Mas, enfim, né, fica aí essa notinha de rodapé, né? Mas aí, enfim, talvez eu possa estar errado também. Inclusive, na edição da Civilização Brasileira, que eu acho que foi a primeira a sair aqui no Brasil, com a tradução do Capital, que não é a piorzinha tradução, na verdade, mas nessa tradução eu fui dar uma olhada e lá aparece como algo como o sujeito que domina o processo, né? Algo mais próximo da tradução que me parece mais apropriado, ao invés de sujeito usurpador. Mas, enfim, isso provavelmente não é o fundamental, né? O fato é que, ao passo que na circulação simples de mercadoria, o valor ele só tinha uma forma independente, a gente já viu, né, que era justamente a forma de valor, o valor de troca, o dinheiro, né? Na circulação DMD, ele se autonomiza quase que no nível de um deus, né? É um deus que domina todo o processo e faz com que mercadoria e dinheiro
não sejam mais do que só formas, né, meras formas da sua expressão. Então, o Marx vai falar ali na página 231, e essa parte é fundamental, gente. Ele vai dizer que ele, né, o valor, se apresenta de repente como uma substância em processo, que move a si mesmo, e para a qual mercadorias e dinheiro não são mais do que meras formas. Né? Já cheguei a falar isso. E mais ainda, em vez de representar relações de mercadorias, ele agora entra, por assim dizer, numa relação privada consigo mesmo. Como valor original, ele se diferencia de si mesmo como mais valor, tal como Deus Pai se diferencia de si mesmo como Deus Filho, sendo ambos da mesma idade e constituindo, na verdade, uma única pessoa. O valor se torna, assim, ele continua na página seguinte, valor em processo, dinheiro em processo e, como tal, capital. Então, eu reitero aqui esse ponto, gente. O valor, por si só, qualquer mercadoria tem. A gente já viu lá no capítulo 1. A mercadoria é valor e valor de uso, certo? Mas a mercadoria, enquanto valor e valor de uso, não é capital necessariamente, certo? O dinheiro, da mesma forma, né? O dinheiro só é capital quando é dinheiro em processo, certo? Dinheiro em processo. Então, inclusive na tradução francesa que o Marx revisou, né, esse dinheiro em processo aparece com a seguinte formulação, né? Argent toujours bourgeonnant, né, que traduzindo aqui livremente, é como o dinheiro sempre florescente, né, o dinheiro que brota constantemente, certo? E esse valor em processo, né, aparece na tradução francesa como valor progressivo, né, valeur progressive. Né? Então é isso, né, o valor que não para nunca, né, que continua sempre se autovalorizando. É esse valor, é esse dinheiro sempre em processo que é capital. Não é o valor parado, não é o dinheiro parado, entesourado, certo? Então, aqui a gente tem a nossa primeira aproximação a essa fórmula geral do capital, né, que é DMD'. Né? Então, mas é preciso entender, então, como que surge esse delta D, né? Como que surge esse mais valor, né? Como que isso é possível, já que a gente trata de trocas de equivalentes, né? Como que a partir de uma troca de equivalentes eu tenho um valor acrescido no final do ciclo? Né? Isso, a priori, não parece fazer muito sentido, e é aí que a gente adentra na segunda seção desse capítulo. Né? E já no primeiro parágrafo, né, dessa seção, Marx apresenta esse problema de forma bastante didática. Né? Ele vai dizer o seguinte, abro aspas aqui, lá na página 232. A forma que a circulação assume quando o dinheiro se transforma em capital contradiz todas as leis que investigamos anteriormente sobre a natureza da mercadoria, do valor, do dinheiro e da própria circulação. O que distingue da circulação simples de mercadorias é a ordem inversa dos dois processos antitéticos, a venda e a compra. E como poderia uma diferença puramente formal como essa alterar a natureza desses processos como que por mágica? E aí ele continua na página seguinte. Temos de investigar se nessa circulação simples existe algo a permitir uma expansão do valor que entra na circulação e, por conseguinte, a criação de mais valor. Então, essa segunda seção, Marx vai partindo, né, do que é um fato, né, já constatado que DMD' é uma realidade, né, ou seja, na circulação você tem ali, de alguma forma, um acréscimo de valor, né, o dinheiro volta como mais dinheiro quando ele sai da circulação. O Marx, então, ele vai se colocar a investigar a possibilidade de criação de mais valor na circulação, né, no âmbito das trocas de mercadorias, certo? E aí, de uma forma bastante extensa, né, esmiuçada, ele vai da página 233 até a 238, se preocupar em demonstrar o equívoco de todas as concepções teóricas dos economistas políticos que dizem que existe criação de valor na esfera da circulação. Ele vai afastar, inclusive, a hipótese de criação de valor no caso de troca de não equivalentes, né? Porque ele vai dizer, ora, se eu consigo, por exemplo, né, enquanto vendedor, vender a minha mercadoria mais caro do que ela efetivamente vale, ou por acaso eu consigo comprar outras mercadorias mais baratas do que elas efetivamente valem, ou seja, por um valor menor do que o seu valor propriamente dito, as outras pessoas também vão conseguir fazer isso. Né? Então, esses benefícios, de certo modo, no fim das contas, vão se anular. Né? Então, tanto na circulação, tanto na troca de equivalentes, quanto na troca de não equivalentes,
eu não tenho criação de valor na circulação, certo? A circulação não acresce valor de modo algum, certo? Ela não cria mais valor, portanto. E beleza, né? A gente acompanha o desenvolvimento do Marx e a gente fica convencido disso, né? Só que aí surge um certo problema, né? Por quê? Porque a esfera da circulação, gente, é justamente a esfera onde os produtores de mercadorias eles vão travar relações com os outros produtores de mercadorias, né? É onde eles vão sair do isolamento, né? Porque sem a esfera da circulação, eles só têm o quê? A sua mercadoria, certo? Então, com o seu trabalho, tudo bem, eles produziram valor e valor de uso que está na sua mercadoria, mas eles não têm como, fora da circulação, sem travar relação com os outros produtos dos trabalhos alheios, criar valor. Eles não têm como, certo? Então, é como se eles ficassem ilhados, né? E aí a gente chega a uma grande contradição, né? Como, então, é possível que se dê a criação de capital, né? Ora, o Marx vai dizer, lá na página 240, né? O capital não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Ele tem de ter origem nela e, ao mesmo tempo, não ter origem nela. Aí a gente arranca os cabelos, né, lendo isso aqui. Como assim? Tá? Isso vai ficar mais claro. Isso é uma contradição real, tá, gente? Mas a gente vai entender melhor como que essa contradição, apesar de existir, não impede o movimento do capital só na última sessão desse capítulo e principalmente no próximo capítulo, que é o capítulo 5. Certo? E aí Marx vai falar que essa contradição ela nos conduz a um duplo resultado. Certo? Que é como ele vai finalizar a segunda sessão e vai nos conduzir à terceira e última sessão desse capítulo, né? Dizendo o seguinte, ali na página 241. A transformação do dinheiro em capital tem de ser explicada com base nas leis imanentes da troca de mercadorias, de modo que a troca de equivalentes seja o ponto de partida. Ou seja, aquilo que ele falou lá no começo dessa sessão, né, de que a transformação do dinheiro em capital desconsidera todas as leis que a gente falou até aqui, não, isso não é verdade. Ele está falando aqui que tem que ser explicado com base nas leis imanentes da troca de mercadorias. Porque essas leis, elas, não é como se elas abrissem exceções. Elas valem de forma geral, universal. Tá? Então, tem que se explicar a partir delas, né? Senão elas seriam leis fajutas, digamos assim. E aí ele prossegue. Nosso possuidor de dinheiro, que ainda é apenas um capitalista em estado larval, tem de comprar as mercadorias pelo seu valor, vendê-las pelo seu valor e, no entanto, no final do processo, retirar da circulação mais valor do que nela lançara inicialmente. Sua metamorfose de larva em borboleta tem de se dar na esfera da circulação e não pode se dar na esfera da circulação. Essas são as condições do problema. Hic Rhodus, hic salta, né? Aqui está o colosso de Rhodes, salte aqui. Né? O que Marx quer dizer com essa citação que ele repete também lá no 18 de Brumário, enfim, em vários outros lugares? Ele fala isso quando ele basicamente está se vendo diante de uma contradição e ele está falando, olha, né, aqui está o colosso de Rhodes, né, salte aqui, ou seja, a gente não vai fugir dessa contradição, certo? A gente vai enfrentá-la, a gente vai entender como que essa contradição existe, mas apesar disso ela não paralisa o processo. Por quê? Porque o próprio processo, o próprio movimento do capital é contraditório, tá? E aí a gente adentra na última sessão do capítulo 4, que é a compra e a venda da força de trabalho, certo? Mas antes de adentrar propriamente nessa categoria da força de trabalho, né, vamos pensar de novo aqui sobre esse movimento, né, sobre essa fórmula geral do capital, né, DM, D', certo? DM, D', D-M, D'. Uma compra, DM, e uma venda, M-D'. Certo? Então vamos ver uma de cada vez para a gente tentar entender melhor como que isso se dá. Então DM, em primeiro lugar, é a compra. Só que pelo que a gente já viu lá no capítulo 3, a gente sabe que a compra de uma mercadoria com dinheiro nada mais faz do que o dinheiro realizar o preço dessa mercadoria. Né? O dinheiro realiza a medida ideal do valor dessa mercadoria expressa monetariamente no seu preço. Certo? Então, a medida ideal do valor da mercadoria diz respeito ao seu valor. E o seu valor já está determinado desde a sua produção. Certo? Quando ela chega na circulação para ser trocada, para ser comprada, não existe qualquer tipo de acréscimo, de mudança do valor. E o dinheiro só vai e realiza esse seu valor. Então, não há mudança de grandeza de valor nenhuma nisso.
certo? Então, vamos lá, né? O segredo não está em DM, não está na compra. Não há qualquer mudança de valor aí. Agora vamos para o segundo processo antitético, né? Que é MD', né? A venda. Bom, a gente já sabe também, pelo que a gente viu no capítulo 3, que a venda da mercadoria não é nada além de uma mudança de forma na mercadoria, né? A mercadoria é vendida, o que acontece? Ela se metamorfoseia da forma mercadoria na forma dinheiro, né? Da forma larval na forma crisálida, certo? Que é aquele salto mortal da mercadoria que o Marx falou no capítulo 3. Não há nenhum acréscimo de valor nisso, né? Só uma mudança de forma, mas o valor continua o mesmo, né? A grandeza de valor não muda em absolutamente nada, certo? Mas vamos lá, né? A gente chegou num ponto aqui, né? Se M, que só mudou de forma, se transformou em D', não quer dizer que o próprio M, né, a mercadoria, teve de alguma forma um acréscimo de valor, certo? Porque ela foi comprada por D, né? E o D só realizou o seu valor, tudo bem. Não houve acréscimo de valor nenhum aí. E depois, quando ela, na venda, né, ela vai mudar de forma para se transformar em dinheiro, ela sai como mais dinheiro, né, como mais valor, né? Então, é na própria mercadoria, gente, é no M que está o segredo desse aumento de valor, né? Então, a gente tem que investigar esse M, né, essa mediação do processo da forma geral do capital, certo? E isso só se explicaria por uma mercadoria específica que, de alguma forma, fosse capaz de criar valor, né? E é claro, a gente já sabe qual mercadoria é essa, né? Ela já está no título da seção 3, né? Que é a mercadoria força de trabalho, certo? Mas vamos lá, como é que acontece, então, a mercadoria força de trabalho é capaz de gerar valor, certo? É menos difícil do que parece, né? A gente já viu lá no capítulo 1 que toda mercadoria é, por um lado, valor de uso e valor, certo? A força de trabalho não é diferente, né? Ela é valor e valor de uso, certo? E como qualquer outra mercadoria, o valor da força de trabalho é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria, certo? O que significa dizer, né? A força de trabalho é um atributo, é uma potência, né? Um conjunto de capacidades de determinado indivíduo, certo? É algo que é imanente a ele. Então, como que eu reproduzo essa força de trabalho? Qual é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa força de trabalho? Ora, é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a minha vida, né? Para que eu subsista enquanto um indivíduo vivo e funcional para o trabalho, certo? E claro que isso vai mudar conforme a minha capacitação, vai mudar conforme as minhas condições de vida, né? Vai mudar, o Marx vai falar, né, que a força de trabalho é a única mercadoria em que elementos histórico-morais também vão interferir na quantificação da sua grandeza, certo? Mas isso não é o fundamental. Muito embora isso possa trazer debates riquíssimos na nossa reunião, e espero que traga mesmo, mas o segredo da mercadoria força de trabalho não está no seu valor, né? Está no seu valor de uso, certo? Por quê? Porque o valor de uso, a gente sabe, né, é a utilidade da mercadoria, certo? E essa utilidade é colocada, é satisfeita, digamos assim, ela se torna efetivamente útil, ou seja, sai da potência para o ato, quando você consome a sua mercadoria, certo? E o consumo da mercadoria força de trabalho é o trabalho, certo? É o trabalho. E é o trabalho, a gente já sabe também lá desde o capítulo 1, que é o trabalho que cria valor, certo? Então, quando você que comprou a mercadoria força de trabalho, você tem direito sobre ela, é a sua mercadoria, e você pode, portanto, consumir essa mercadoria, ou seja, no bom português, você pode botar o trabalhador para trabalhar, né? Então, quando ele trabalha, quando é colocada essa potência em ato, é que existe a produção de valor, né? Então, é isso que acontece, né? É por meio do consumo da força de trabalho, do consumo do seu valor de uso, que o valor é produzido. Certo? E a gente vai ver só no capítulo 5 que a mercadoria, a força de trabalho, ela consegue produzir mais valor do que o seu próprio valor. E é assim que é gerado mais valor. Certo? Mas a gente só vai ver isso com cuidado ali no capítulo 5. Certo? Tem um ponto bem óbvio, gente, mas é importante ressaltar, né, que existe uma série de condições históricas para que a mercadoria força de trabalho apareça, né, como uma mercadoria do trabalhador. Certo? Porque força de trabalho, se a gente parar para pensar, é algo que existe desde que o ser humano existe, né? O ser humano, na medida em que ele trabalha, o trabalho, como eu já coloquei, é a colocação em ato da sua potência, da sua força, da sua capacidade de trabalho, certo?
Mas, né, historicamente, existe uma série de condições históricas para que essa potência, essa força de trabalho se coloque para o trabalhador como uma mercadoria sua, né, sobre a qual ele tem direitos, inclusive, e que ele vai vender no mercado, certo? E são algumas condições históricas, mas a gente pode sintetizar na dupla liberdade, né, que é algo que o Marx vai tratar com cuidado só no capítulo 24 do Capital, né, que é a liberdade, por um lado, dos meios de produção, né, dos quais os trabalhadores são afastados de forma involuntária, compulsória e violenta, né? Então eles são afastados da terra e das ferramentas de produção que eles utilizavam para satisfazer suas necessidades. Essa é a primeira liberdade. E a segunda liberdade é a liberdade de vender a sua força de trabalho para quem estiver disposto a comprar, né? Sem qualquer vínculo pessoal de dependência, como havia, por exemplo, no feudalismo, até mesmo na escravidão, né? Na escravidão que, na verdade, o escravo era um instrumento vocal, né? Não era nem sequer considerado pessoa. Então, isso é algo específico, Marx vai dizer, da época capitalista, né? A mercadoria, a força de trabalho. A força de trabalho se transforma em mercadoria do trabalhador, certo? E quem é o comprador da força de trabalho, a gente sabe, né? É o capital personificado, também conhecido como capitalista, certo? Ele carece dessa força de trabalho para transformar o seu dinheiro em capital e assim produzir mais valor, né? Então, a fórmula geral do capital DM carece necessariamente dessa mercadoria específica, do seu consumo, né? Sem força de trabalho, não há mais valor, não há capital e, portanto, não há capitalista, certo? E então agora, já conduzindo para o final, né, até pelo avançar da hora, o fim da sessão, né, da força de trabalho, ele conduz a exposição necessariamente a um novo lugar, certo? A um novo terreno, né? Como Marx vai falar, existe todo um processo social que é invisível nesse paraíso da circulação, né, que passa às costas dos indivíduos quando tomados apenas nessa esfera, né? E é por isso que as contradições da fórmula geral do capital não podem ser resolvidas na própria esfera da circulação, né? Nós somos remetidos obrigatoriamente a uma outra esfera, né, que a gente vai ver que é a esfera do inferno da produção, certo? Então, o processo social que está oculto, né, ele está exatamente lá onde a mercadoria, a força de trabalho é consumida, né, porque o consumo da força de trabalho é simultaneamente o processo de produção de mercadorias, né? E isso a gente só descobre, né, a gente só vai desvelar, né, esse processo oculto que passa às nossas costas, não no paraíso da circulação de mercadorias, né, mas no inferno da produção dessas mercadorias mesmas, né, onde se coloca a força de trabalho em ato e assim se produz o mais valor, certo? E se na esfera da circulação a gente, por um lado, tem o Éden, né, dos direitos inatos do homem, como Marx coloca, onde domina a liberdade, a igualdade, a propriedade e Bentham, né, e tudo isso como uma necessidade do movimento das próprias mercadorias, a gente vai ver como que na esfera da produção existe um mundo não tão idílico assim, né, mas que se coloca como determinação reflexiva desse paraíso, né, como em qualquer mitologia religiosa e principalmente, né, na mitologia judaico-cristã, que o Marx toma como referência, de certo modo, também nas sociedades onde domina o modo de produção capitalista, só existe paraíso porque existe o inferno, né, e os dois estão constantemente imbricados, certo? O paraíso, a gente já viu, não nos deu tantas respostas assim, certo? Então a gente precisa nos aventurar, né? Precisamos nos aventurar no inferno da produção para tentar obter essas respostas. Então, gente, peço desculpa por ter me alongado bastante, mas eu acho que é um capítulo bastante rico, né? Tem bastante coisa, inclusive passei batido por algumas, mas que a gente, eu espero, vai discutir nas nossas reuniões. E eu quero agradecer por quem chegou até aqui e dar um abraço em todo mundo e espero vocês lá na reunião. Até mais.